Boa tarde, crianças, bom dia. Boa noite, tudo bem? Professora Andréa, mais uma vez com vocês na aula de linguagem. Espero que todos estejam bem, que todos estejam em casa, ainda se cuidando porque é necessário, tá? Ainda não é possível a gente voltar, mas nós estamos bem perto, estamos bem próximos de ficarmos juntos, de poder nos encontrar mais uma vez e poder matar todas as saudades. Eu estou morrendo de saudade de vocês, louca para encontrar vocês, para poder dividir com vocês, partilhar todos os momentos bons, todos os momentos alegres, tá? Tirar as dúvidas, as dificuldades que vai aparecer, tá certo? Eu sei que nada é bom, nada era o que a gente esperava passar durante esse ano, mas infelizmente tivemos que passar e ainda estamos passando. Por isso, temos que ficar em casa, temos que nos ver apenas através da tela do computador, por enquanto, tudo ainda muito virtual, tudo à distância, porque é necessário. Mas se cuidem, tá? Lavem as mãozinhas, usem as máscaras, só saiam se for necessário, mesmo que agora seja possível, dá uma saidinha, mas tomem os cuidados necessários para quando a gente voltar, tá todo mundo bem, todo mundo podendo ficar pertinho do outro e poder aproveitar o que nós temos ainda durante todo o ano, tá certo? A escola tá toda ajeitada, toda preparada para receber todos nós, para que nós possamos partilhar desses momentos, tá? Nossa sala de aula tá linda, tá incrível, tá? Nós estamos tudo ajeitando, tudo preparado, todos os professores, monitores, direção, todos estão com muita saudade de vocês, meus amores, tá? Enquanto isso, vamos ficar em casa, vamos aproveitar, porque eu estou aqui, estou feliz por estar aqui mais um dia com vocês, mais uma aula, a nossa maravilhosa aula de linguagem, onde a gente aprende cada vez mais a escrever, a ler, tá? Tirando as dificuldades, assistindo às aulas de produção, que tem cada dia um gênero novo para a gente enriquecer cada vez mais o nosso conteúdo, o que a gente pode aprender, escrever mais, ler, tá certo? Interpretar, produzir, tá? Escutar as lindas histórias dos paradidáticos na aula de leitura, que nós temos amanhã uma aula, ó, amanhã não, quinta-feira, uma aula maravilhosa de um livro que a professora escolheu com muito carinho, tá certo? Estamos começando mais uma semana, mais um mês, e com a esperança que tudo vai mudar e que logo a gente vai se encontrar. Eu sei que cada dia mais está ficando mais próximo, cada dia menos um dia de espera, mais um dia que a gente está esperando para poder se encontrar, para poder se ver e poder matar toda a saudade necessária, tá certo? Enquanto isso, vamos ficar em casa, vamos pelo menos ter esse momento onde a gente pode ter interação. Espero todo mundo amanhã na nossa aula ao vivo, que a gente possa interagir, que eu acho super interessante quando vocês já estão lendo, alguns já estão lendo, tem a participação, faz as atividades, a gente corrige tudo junto. Então, é muito bom poder estar com vocês. É muito bom poder partilhar com vocês, tá? As atividades vocês irão fazendo aos poucos, todas elas serão recebidas somente no nosso retorno, tá certo? Nas aulas presenciais. Então, quem ainda não deu tempo, quem ainda não teve o tempo necessário, precisa de um pouco mais de ajuda, precisa um pouco mais de tempo, nós teremos esse tempo necessário, para que vocês façam com calma, tirando as dúvidas, tendo o auxílio de alguém em casa, aqueles que conseguem já ler e conseguem fazer sozinho, não parem, continue, treine a letra cursiva, sei que tem muita gente já conseguindo, tem outros ainda não, e tem outros ainda que estão com aquela velha preguicinha, porque eu sei que é um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil, porque vocês não estão habituados a escrever, não estão habituados como é que eu posso dizer, não tem o hábito de estar escrevendo com essa letra, mas é isso que eu quero, que vocês se habituem, que vocês consigam fazer de pouquinho em pouquinho. Vão fazendo poucas palavras, escreve uma página do livro, na outra faz o bastão, que vocês já estão mais acostumados, mas aos poucos vocês vão conseguindo chegar lá onde todos nós queremos, tá certo?
Leiam, leiam bastante livros, leiam as notícias, assistam, leiam história em quadrinho, vejam tudo que for necessário, brinquedos que vocês ganharem, vejam os manuais, que isso também é gênero textual, escutar uma história, escutar um conto de fada, tudo isso faz parte da nossa linguagem, e tudo isso faz parte para com que a gente possa, cada dia mais, conhecer os gêneros novos, aqueles gêneros que a gente nunca viu, aquele gênero que a gente não tinha conhecimento, aquele que a gente só achava que existia determinados gêneros. E não, existe um leque de gêneros textuais, onde vocês vão aprendendo cada um, cada dia mais, em cada ano vai se aprimorando, alguns são repetidos, mas vocês vão dando a chance de vocês conhecerem, tá certo? Então, vamos começar? Peguem um livro de linguagem de vocês, já deixem abertinho na página 177. Hoje nós vamos estar revisando um pouco de tudo aquilo que a gente viu nas outras aulas passadas sobre ortografia, tá? E aumentando um pouquinho também mais, para a gente falar um pouquinho sobre o uso da letra maiúscula e da letra minúscula, que muita gente já sabe, já é um pouco coerente e decorrente do que a gente está estudando, até mesmo quando vamos produzir um texto. Sabemos que a letra maiúscula usa em determinados locais, em determinadas palavras, e a minúscula de uma certa forma no mais geral, tá? Mas isso a gente vai com calma, explicando, vendo tudo o que é necessário para que a gente não possa perder de jeito nenhum e dar continuidade a tudo aquilo que a gente precisa saber, tá certo? Vou colocar para vocês o nosso slide explicativo. Eu gosto muito de deixar porque vocês leem depois, quem não consegue assistir no momento, vão verificando, vão tirando as dúvidas, podem rever novamente, tá certo? Que tudo aquilo que a gente fala durante a aula, eu tento colocar um pouquinho dentro dos slides. Lembra que também nos slides passados eu coloquei para vocês o tipo de sílabas um pouco mais complexas, que existe aí simples e as mais complexas, que são aquelas que têm de 3 letras, tá? Que vocês também vão ter que aprender. Algumas crianças eu sei que têm a dificuldade porque não conseguiu ainda assimilar, por exemplo, quando eu digo a palavra trave, você vai ver que uma das sílabas tem 3 letras. Ah, professora, eu não conhecia o tra. Então, tem o tra, tem o gra, tem o lhá, o nhá e o chá, a gente também vai estudar. Então, tudo isso é feito para que vocês vão, assim, aos poucos vocês vão pegando. Isso aí, vocês vão tendo conhecimento de palavras diferentes e vão reconhecendo as sílabas, separando as sílabas no momento correto e de acordo com o que é necessário. Lembra que a gente falou também do RR e do SS, duas pares de letras que são idênticas, são irmãs gêmeas, que a professora André sempre gosta de falar isso, mas na hora da separação silábica, cada um vai para o seu espaço, porque elas não podem estar juntas, tá? São só reprises, são apenas revisões que a gente vai vendo a cada aula. Eu gosto de trazer um pouco do que passou, para que aquele que perdeu no dia da explicação, ou aquele que tem um pouco mais de dúvida, a gente possa tirar aos poucos, tá bom? Então, vamos apresentar o nosso slide para que vocês não venham ficar com dúvidas alguma. E se vier, não tem problema, porque quando a gente voltar, a gente vai rever tudo isso, claro, de uma forma mais lúdica, mais rápida, para que vocês não possam perder, nem possam deixar de aprender, tá certo? Então, nossa aula de linguagem, as nossas letrinhas aqui que faz parte das nossas aulas todo dia, professor André, os nossos primeiros anos, A, B e C. Então, vamos refrisar um pouco da ortografia do R e do RR, e do S e do SS. Não existe palavras que comecem ou finalizem com essas letras. Você jamais vai encontrar, eu toco sempre nesse mesmo ponto. Você não conhece nenhuma palavra que comece ou que finalize com uma dessas, ou o RR ou o SS. Mas, professora, tem S e tem com E? Claro. Tanto começa E, o R sempre pode ser no começo, no meio e no fim. O S também, no começo, no meio e no fim, tá certo? Não se preocupe que aos pouquinhos vocês vão pegando. Mas, por favor, sempre lembrando, sempre, 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 o RR e o SS só vai estar no meio das palavras, tá? O RR ou o R no início da palavra tem um som forte. Lembra que a gente estudou algumas palavrinhas do aranha, do arranha, a vibração que faz nas nossas cordas vocais quando a gente precisa falar elas. A gente vai sentindo que algumas palavras são mais fortes do que outras. Então, por isso que o R tem um som forte e tem um som fraco. O S no meio das palavras tem um som de Z, entre vogais, quando eu digo casa,
né? E algumas outras palavras. O S pode vir a ter o som de Z, não que é escrito. Por exemplo, casa, que as crianças, quando estão aprendendo, eu até já falei para vocês, geralmente escreve casa com Z. O K com o som do K, com a escrita do K com o C, e o Z, o S com o som de Z. O RR, o RR, o SS são utilizados entre vogais, tá? Nunca esquecendo. Eles não vão estar entre consoantes, apenas entre vogais. Palavra com R e palavra com RR. Olha só, essas palavras, quando ela tem um R, ela tem um sentido e um som. E quando eu acrescento um outro R, eu dobro o RR, como vocês falam, eu vou ter uma outra palavra com outro sentido. Por exemplo, eu tenho caro, quando eu coloco outro R, fica carro. Eu tenho couro, quando eu coloco outro R, fica corro. Eu tenho moro, quando eu coloco outro R, eu tenho morro. Eu tenho muro, quando eu coloco outro R, fica murro. Eu tenho vara, quando eu acrescento outro R, eu tenho varra. Então, são palavras de sentidos diferentes com a escrita de um R só ou com a escrita de dois R's. Não confunda, teve até uma atividade no livro de vocês, que vocês precisam dobrar essas letras e formar uma outra palavra. O S no início de palavras, o S, palavra com SS e S no meio das palavras. Eu tenho no início de palavras, claro que não existe só essas palavras, eu coloquei algumas para que vocês tenham noção do começo, do meio e do fim, tá? Eu tenho sapato, que começa com S, como eu disse, nunca com dois S's. Eu tenho sei, sorvete, olha aqui, uma sílaba com 3 letrinhas na hora da separação, o sor. Eu tenho sino e eu tenho salada. As palavras com SS no meio, eu tenho passa, posso, passarinho, assado e essa. Todas têm o SS no meio da palavra, mas na hora da separação silábica, eles irão ficar separados, tá bom? O S no meio das palavras. Eu tenho gostoso, ó, eu tenho um S que faz o som do gos, e eu tenho um S que faz som de Z, gostoso. Eu tenho asa, eu tenho presa, eu tenho dengoso e eu tenho casa. Olha só, para vocês verem que todas as 4 palavras que eu tenho, que é 5 palavras, todas elas no meio, entre vogais, o S vai ter som de Z. Olha só como é que eu falo. Gostoso. Você pensa que vai escrever um Z, mas é um S. Eu tenho asa, escrita com S e som de Z. Eu tenho presa, escrita com S e som de Z. Eu tenho dengoso, com S, escrito com S e o som de Z. E tenho casa, escrito com S e o som de Z. Então, o S entre vogais no meio de palavras vai ter o som de Z. SS só no meio de palavras, e o S pode começar como eu posso terminar uma palavra. E o uso da letra maiúscula e minúscula, professora Andréa, como é que eu vou saber onde eu vou utilizar? Por exemplo, usamos letra maiúscula quando inicia a frase, em nome de pessoas, nome dos animais e nome de lugares. Por exemplo, eu tenho o nome Andréa, que começa com a letra A, e eu tenho que escrever com letra maiúscula. Eu tenho o Rio de Janeiro, Fortaleza, que são nomes de lugares, que começam com letra maiúscula. E eu tenho o nome de animais, por exemplo, o meu cachorro se chama Max. Eu escrevo cachorro com letra minúscula, mas escrevo o nome dele com letra maiúscula, tá? Usamos as letras minúsculas no restante das palavras. Ah, não esquecendo, toda vida que eu começo um texto, uma frase, eu também tenho que começar com a letra maiúscula, não pode esquecer. Então, vamos lá, recapitulando. Usamos letras maiúsculas quando inicia a frase ou o texto, em nome de pessoas, em nome dos animais e nome de lugares. Usamos letra minúscula no restante das palavras. No meio das palavras, lembra dos substantivos simples, aquele substantivo como bola, casa, cadeira, mesa, porta, cachorro, gato, tudo isso são escritos com letra minúscula. Olha só, letra maiúscula.
eu escrevo Maria, eu escrevo Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Totó e Max. Então, eu utilizo a letra maiúscula quando eu escrevo o nome de pessoas, nome de lugares e o nome dos animais. Letra minúscula: bola, menino, carro, laranja, água e cachorro, tá? A professora acabou até digitando aqui com letra, algumas letras maiúsculas, mas elas são escritas com letra minúscula, tá certo? Não esquecendo que é letra minúscula e maiúscula somente. Ah, professora, eu estou escrevendo, produzindo a minha historinha, lá na minha carta, ou lá no meu conto de fada, onde quer que seja, e no meio eu vou citar o nome de uma pessoa. Eu vou deixar com letra minúscula porque está no meio? Não, vai ser maiúsculo porque é nome de pessoas, não esquecendo. Início de frases ou de texto, nome de pessoas, de lugares, nome dos animais. Tá certo? Então, tudo isso é para que vocês relembrem um pouco e não esqueçam que cada vez mais vocês estão aprendendo a fazer as letras, a escrever corretamente, usando as palavras corretas na hora certa, tá certo? E a gente vai pegar o livro de vocês na página 177, para a gente começar um pouco da leitura, da atividade, tá? Então, aqui no livro de vocês tem assim: divirta-se. Quem deixou as pegadas, tá certo? Aqui no livro de vocês, eu tenho vários animais, olha, eu tenho sobre os animais, eu tenho, essa parte do livro faz com que vocês descontraiam um pouco, estudem um pouquinho e acabem vendo o nome dos animais, tá certo? Eu queria que vocês, debaixo de cada animal desse, escrevessem o nome deles, tá? Na verdade, não é o nome deles. Que animal é esse que está mostrando, tá? Eu tenho cavalo, cachorro, peixe, porco, galinha, macaco, urso, arara, desculpa, e o gatinho. Então, aqui embaixo, vocês podem escrever os nomes deles, para que vocês fiquem treinando, né? Então, sempre que eu peço algumas coisas do livro de vocês, que tem coisas para responder apenas oralmente, eu prefiro que vocês escrevam. Por quê? Porque cada vez mais vocês vão conseguindo escrever os nomes deles, olha só. É como se fosse um treino ortográfico. Você vai colocando a imagem, o nome da imagem embaixo. Cada imagem referente a um animal e coloque o nome deles embaixo para que a gente possa depois verificar se vocês escreveram corretamente. Então, repetindo: cavalo, cachorro, peixe, porco, galinha, macaco, urso, arara e gato, tá? Só escrevam aqui embaixo para que a gente não possa se esquecer e possa treinar. Quantos deles passearam pela página do seu livro? Você consegue dizer? Olha só, aqui eu tenho uma pata de um animal, aqui eu tenho outra pata, aqui eu tenho outra e tenho outra. Vocês precisam me dizer quais patas, de que patas pertence a cada animal, tá? Vocês colocam aqui em cima, ou aqui em cima da linhazinha do quadro, vocês vão colocando, tá certo? Então, primeira pata, quem foi que pisou aqui? Alguém pode me dizer? Alguém sabe? Bem facinho, eu já sabia antes de olhar. Então, quem foi que pisou? O cachorro. Muito bem, então vocês colocam o nome deles aqui em cima ou aqui debaixo da patinha deles, tá? A segunda pata, essa segunda pisada, quem foi que deu uma pisadinha por aqui? Foi a galinha. Muito bem. Essa pisada mais forte, grande, né? Quem foi que pisou? Quem é um dos animais que é o maior, que deve ter uma pisada dessa bem grande? Quem foi? O urso, muito bem. E a última patinha, pequenininha, daquele bonitinho, quem foi? O gato, muito bem. Então, foi o cachorro, a galinha, o urso e o gatinho, tá bom? Então, retomando e ampliando um pouco para a gente poder revisar um pouco do que a gente estudou sobre o R e o RR, tá? Sempre leiam as cantigas, os poemas, os trava-línguas que você tem nos livros de vocês. E como eu sempre peço, podem copiar também, podem utilizar para vocês copiarem, para vocês verem o que vocês precisam para vocês saberem, né? Então, assim, ó, com o auxílio de um adulto, leia a cantiga a seguir, depois circule a palavra que tem o R.
Todo mundo, eu acho que talvez alguém conheça, alguém não conheça, mas é mais ou menos assim. A professora vai tentar ler para vocês, eu não cantar, tá? Roda peão. O peão entrou na roda peão, peão entrou na roda peão, bambeia peão, sapateia no terreiro peão. Roda peão, bambeia peão, roda peão, bambeia peão. Peão entrou na roda peão, peão entrou na roda peão, bambeia peão, sapateia no terreiro, o peão. Roda peão, bambeia peão, roda peão, bambeia peão. Então, é uma música um pouquinho antiga, talvez os pais de vocês irão lembrar, que a gente sempre brincava, e a gente tinha o costume de brincar com esse peão. Ele era feito de madeira, é um brinquedo um pouco antigo, já acho que vocês já até viram nas aulas de história, que existem brinquedos antigos e brinquedos atuais, e o peão é um brinquedo bem antigo. Eu lembro bem que o meu irmão sempre brincava de peão. Ele é feito de madeira, poderia ser pintado, na ponta tem um prego para que ele faça o rodopeio, para que ele possa rodopiar no chão, né? Só que atualmente talvez vocês tenham, ou já tiveram, algum peão que ele é elétrico. Lembra que tem um que a gente aperta assim, quando solta, ele sai rodopiando pelo chão. Então, o peão é uma brincadeira antiga, é um brinquedo antigo, que atualmente também muitas pessoas brincam com ele, tá? Escreva no quadro abaixo, nas colunas certas, as palavras que você circulou. Então, aqui, na primeira questão, pediu para que vocês circulassem as palavras que têm R. Tanto faz que tenha um R só ou que tenha dois R's. Quero que vocês circulem de cor, escolham uma cor colorida do lápis de cor de vocês e possam circular, tá certo? Então, eu tenho entrou, roda, roda novamente, terreiro e roda novamente. É tanto vocês podem reparar que o roda aparece 3 vezes porque é uma cantiga, sem uma cantiga existe a repetição. E aqui no quadro vocês vão escrever a palavra que você circulou. Aquela que tem um R inicial, que tem 2 R's, ou que tem R no meio da palavra. Então, qual dessas que você circulou que começa com R? Roda. Muito bem. Quem tem R no meio da palavra? Terreiro. E quem tem R no meio da palavra? Entrou. Olha, uma daquelas sílabas das sílabas mais complexas, né? O silibário mais complexo, que é o trou, né? Tra, tre, tri, tro e tru. Então, eu tenho tro de entrou, tá bom? Com o auxílio de um adulto, leia esta trovinha. Quero ver quem vai conseguir ler para mim quando a gente for corrigir na nossa aula de amanhã, tá? Com auxílio, leia a trovinha. Ela tem 2 estrofes e você vai ler ela para que a gente possa entender, tá certo? Então vamos lá, a professora vai ler para vocês, mas eu quero que façam um exercício da leitura. Tentem ler sozinho ou como repetição. Mamãe lê, o papai, e vocês repetem para vocês tentarem ler depois, tá? Você me chamou de feio? Sou feio, mas sou dengoso. Também um tempero verde é feio, mas é gostoso. Não sei como o peixe passa na lagoa d'água fria. Como que eu posso passar sem te ver todos os dias? Repetindo. Você me chamou de feio. Sou feio, mas sou dengoso. Também o tempero verde é feio, mas é gostoso. Não sei como o peixe passa na lagoa d'água fria. Como que eu posso passar sem te ver todos os dias? Faça um círculo em todas as palavras que têm a letra S ou SS. Também quero que utilizem letras coloridas, tá? Pode usar uma para o S e uma para o SS, ou circular todas elas de uma cor só. Então, vamos lá, qual vocês irão circular. Sou, mas, sou novamente, dengoso, mas, gostoso. Na primeira estrofe, eu vou ter 6 palavras. Sou, mas, sou, dengoso, mas e gostoso. Professor André, eu preciso circular as palavras mesmo que elas sejam repetidas? Sim, eu quero que vocês circulem todas, tá bom? Na próxima estrofe, eu tenho sei, passa, posso,
passar, sem, todos os dias. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8 palavras na segunda estrofe. 6 na primeira e 8 na segunda. Então, vocês podem circular as palavras que vocês estão vendo com um S ou com 2 S's. Tanto faz no começo, no meio ou no fim. Qualquer um local que ele estiver, você vai circular. Professora, eu tenho aquela caneta marca-texto. Eu posso utilizar no meu livro? Pode, se seus pais autorizarem, não tem problema, você pode marcar com ela, tá certo? Então, aqui você circula todas as palavras que tem S ou SS. Na página 179, você vai utilizar as palavras que você circulou para colocar dentro do quadro das palavras. Palavras que começam com S, palavras que têm SS e S no meio da palavra, tá? Você circulou algumas lá no texto, 6 e 8, e vocês vão colocar. Claro que não é preciso repetir, você só escreve uma de cada. Por exemplo, se sou tem duas, você só escreve uma vez. Se o mas tem mais de uma, você só vai escrever uma vez. Então, nas palavras que iniciam com essa, eu vou ter sou, sei e sem. Palavras com SS. Eu tenho passa, posso e passar. Repetindo, passa, posso e passar. E com S no meio das palavras, eu vou ter dengoso e gostoso. Ah, professora, nessa só vou ter duas. Sim, só vai ter duas, um espaço vai ficar em branco, tá bom? Então, repetindo, S no início da palavra. Sou, sei e sem. O SS no meio das palavras. Passa, posso e passar. E o S no meio das palavras eu tenho dengoso e gostoso. Tá certo? Então, prestando atenção em S, SS ou S, tudo no começo, SS no meio e S no meio. Com o auxílio do professor ou de um adulto que está te auxiliando em casa, leia a cantiga a seguir e complete as palavras com D ou com T. Pai Francisco, essa aqui é outra musiquinha, um pouquinho antiga, uma cantiga, que não sei se vocês conhecem. Se vocês tiverem dúvida, procure na internet, é fácil de achar, que se chama Pai Francisco, tá? Então é assim, ó. Pai Francisco entrou na roda tocando o seu violão. Pararam, pararam, pararam. E ventilar o seu delegado. E o pai Francisco foi para a prisão. Com ele vem todo o requebrado, parece um boneco desengonçado, tá? Professora não é muito boa de cantar, não, mas vocês podem pegar para vocês verem a melodia e vocês podem cantar. Então, como é que vai ficar? Pai Francisco entrou na roda, tocando o seu violão, parandandão, e vem de lá o seu delegado, e o pai Francisco foi para a prisão. Como ele todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Então, é uma musiquinha do Pai Francisco que vocês vão completar apenas com a palavra de e a palavra T. Lembra quando a gente estudou já essa ortografia e que eu disse que às vezes é um pouquinho complicado, às vezes algumas crianças vão ter dificuldade de escrever, por quê? Porque algumas têm a dificuldade no som, acha que o som do D e do T são parecidos e acabam escrevendo e trocando as letras. Então, muito cuidado, olha. Entrou, você preenche um T, roda com D, tocando D, paradão, dão, 2 Ds, e vem de lá o seu delegado, também usa 2 Ds, com ele vem todo requebrado e desengonçado. Então, T, D, D e D, tá? Então, é bem fácil. Vocês precisam saber quais são as palavras e completar com a letra D ou a letra T que está pedindo a questão, tá? E procurem a musiquinha para vocês ouvirem, que ela é bem interessante, é bem legal, bem animada, que vocês podem ouvir
o pai Francisco que entrou na roda, tocando o seu violão, e vocês vão saber mais e vão conhecer as letras que estão faltando para que vocês completem a atividade. A página 180 é a atividade de casa, tá? Observe o som da letra R nestas palavras, roda e pararão, e vocês irão responder a letra A e a letra B. Na 7ª questão também tem uma outra palavra que tem separação de sílaba, e tem a letra A e a letra B para vocês responderem. Então, a ortografia do R e do RR, do S e do SS, às vezes pode parecer um pouco complicado, por conta do som, que às vezes vocês aí têm um pouco de dificuldade na escrita, na hora de escrever, mas vocês tendo cuidado de ouvir e de escrever atentamente, vocês não irão errar. Sabendo que às vezes o S tem um som de Z, sabendo que o R com 2 R's ou o R no começo tem um som forte. Se vocês tiverem dificuldades, falem um pouco mais para que vocês possam verificar que às vezes tem realmente esse tipo de... vocês conseguem sentir a vibração, que ela é diferente um pouco, ela não é igual, ela vai ser um pouco diferente no vibrar das cordas vocais da gente, tá? Então, vocês vão saber dessa diferença, mas sabendo já que no começo é forte, ou 2 R's é forte, você já tem um bom começo. Sabendo que não começa nenhuma palavra com RR, nem SS, estão ótimos. E no final, também pode? Também não pode. Não tem palavras nem no começo, nem no final, que escritas com RR ou SS, tá certo? São dicas que vocês vão pegando aos pouquinhos, para que vocês não façam errado, não possam trocar, não possam... Claro que vai haver a escrita ainda um pouco com dificuldade, vocês vão acabar escrevendo um pouco diferente, né? Mas isso não se preocupe, porque nós estamos aqui para que vocês venham aprender a cada minuto que passa. As letras maiúsculas e minúsculas, vocês também vão aprender aos poucos. Muitas crianças ainda escrevem na hora do cabeçalho da nossa atividade o nome de vocês com letra minúscula, não podem, nem o nome, nem o sobrenome de vocês. Por exemplo, se eu tenho 2 nomes, o segundo nome meu, pode ser o meu segundo nome ou o sobrenome, todos os inícios das palavras do meu nome escrevem-se com letra maiúscula, tá certo? O nome da professora, o nome do professor da educação física, tá? O nome do seu cachorrinho, o nome do seu pintinho, do seu passarinho, todos eles são escritos com letra maiúscula. Vou começar minha produção. O que é que eu vou fazer? Vale, me lembrando aqui agora. Vou escrever com letra maiúscula? Sim, você vai iniciar o seu texto com letra maiúscula. Nunca, jamais esquecer dessa dica. O texto vai começar com letra maiúscula, o nome de pessoas, o nome de lugares e o nome dos animais. As outras palavras eu escrevo com a letra minúscula. As palavras que eu já vi, que eu conheço, que são substantivos mais simples, que eu vou conhecer ainda os substantivos simples e os próprios, os comuns e os próprios, e vocês vão saber que existe isso. Na separação silábica, jamais esquecer, os R's e os SS ficam em sílabas diferentes. Estudem as sílabas, estudem tanto as sílabas simples, que vocês já conhecem, vocês já sabem fazer normalmente, né, a família do má, do tá, do lá, do bá, que é mais fáceis. Tem um silibário mais complexo, que vocês precisam ir memorizando aos poucos, para entender o som do tra, do gra, do lhá, né, do pra. Então, são palavras que vai existir, não só de 3 sílabas, tanto com R's no meio, com L's, mas também com R na terceira letra. Por exemplo, quando eu escrevo porta, eu sei que se eu disser que escreve pó, vocês vão escrever apenas o P e o O. Mas quando ela tem o som por, eu vou saber que eu tenho que incluir a letra R, tá certo? E algumas palavras que têm um som nasal, que são aqueles sons que emitidos, que parece que está saindo pelo seu nariz. Tem o oral e tem o nasal. Quando eu falo, por exemplo, fogão, o ão, tem um som meio nasalizado, mas ele é escrito com A O tio. E outras que são escritas com M, tá certo? Lembrem, tá? Então, tudo isso vocês vão pegando aos pouquinhos. Não precisam de alvoroço nenhum, nem precisam se aperrear, porque aos poucos a gente está aprendendo. Aos poucos a gente vai conseguindo assimilar
o som e vai escrever corretamente. Lá na atividade, o D e o T, que também já estudamos, como o V e o F, algumas crianças vão ter um pouco de dificuldade, o M e o N, então, sempre vai ter, só que o M e N tem uma regra muito básica, que vocês vão saber onde se coloca apenas o M, e em outras palavras será o N. Isso também vai vir aos pouquinhos para vocês ir conhecendo, tá bom? O mais importante é que vocês não deixem de tentar ler e escrever sozinhos, tá bom? Ah, eu não consigo, então pede o auxílio, alguém escreve e vocês reescrevem, tá? Nas produções de texto, deixam fazer textos, não é necessário que sejam textos extensos, porque vocês ainda estão criando essa habilidade, então vão escrevendo devagarinho, vão escrevendo aos poucos, para que vocês não errem na hora da escrita, tá certo? Ontem nós falamos, demos continuidade ao nosso gênero textual carta, tá? Tem uma leitura super especial na próxima aula de leitura. Amanhã a gente vai se encontrar na aula ao vivo, vamos corrigir atividades e tirar dúvidas que vocês tenham para que a gente não possa deixar de ter a dúvida, tá? Teve a dúvida? Tenta levar para nossa aula ao vivo para que a gente possa tirar juntos, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do seu colega, e a gente, na hora que a professora vai explicar, todo mundo vai passar a entender, tá certo? Então, tentem participar da aula ao vivo, fiquem aí dispostos, eu sei que às vezes é complicado por conta do horário, mas tentem ficar, tentem estarem presentes na aula, se não tiverem aula, sempre fica gravada, e vocês podem assistir depois, tá? Leiam quantos livros quiserem, tá? Eu quero que vocês leiam, quero que vocês tenham essa habilidade e comecem a gostar da leitura, porque a leitura precisa se gostar. E a partir do momento que a gente começa a se habituar a ler, pelo menos agora folhear, já que vocês não conhecem, ainda alguns têm um pouco de dificuldade ainda da leitura, mas vão reconhecendo as palavras, vão conhecendo elas, para que vocês possam escrevê-las depois, tá certo? Tente o treino ortográfico, reescrita, tudo aquilo, parece até repetitivo, mas eu tenho que repetir realmente para que vocês criem essa habilidade, criem a vontade de poder ler e escrever. Esse é o nosso intuito, né? Esse é o nosso intuito da gente passar a escrever mais, passar a ler mais, passar a reconhecer só no som. Quando a professora André ou qualquer outra professora falar para vocês, aí vocês já sabem. Ah, eu já sei como é, eu escutei essa palavra, o professor André falou na aula, então eu já conheço ela, então você vai lá e escreve a palavrinha. Mamãe pode dizer outras palavras para vocês conhecerem, tá? Façam sempre o que for possível para que vocês conheçam. Na aula de matemática, vocês estão estudando as formas geométricas, e tentem escrever sozinho, peça só para alguém ler para vocês, e vocês vão lá e copiam sozinho, para que vocês possam reconhecer e escrever através do som, que isso é a fonética. Fonética da palavra. O som faz com que eu escreva. E eu escrevendo, eu vou conhecendo mais palavras, eu vou poder exercitar a minha escrita, tá? Porque a gente vai continuar aqui até quanto for necessário. E quando pudermos, vamos voltar para poder ficar juntinhos e fazer todas as atividades juntas. Aí as dificuldades vão ser menores, porque a gente vai tirar elas logo na hora, tá certo? Quem não fez atividade, façam. Amanhã a gente tem correção, a gente tem aula ao vivo, vamos tentar se encontrar todo mundo, vamos tentar todo mundo estar junto na nossa aula, para que a gente possa fazer uma aula que possa render cada vez mais. Quem tiver alguma coisa para ler, traz para a aula para a gente ler juntos, para a gente conhecer, para a gente saber os trava-línguas, poemas, tá? Tudo aquilo que vocês ainda têm um pouco de dificuldade, a gente vai conhecendo e vai escrevendo, e vai criando, e vai conhecendo cada vez mais o que for necessário para a gente. Tá certo? Muito bom estar com vocês. Ai, eu me sinto muito feliz em estar aqui cada dia que passa. Claro que minha vontade é de estar juntos, a vontade de estar lá na nossa escolinha, mas enquanto não podemos, vamos ficando por aqui e tentando passar por essa fase que é um pouquinho difícil, é um pouquinho complicada, mas que a gente está passando. E está acabando, se Deus quiser, está acabando. Tá certo? Então, vamos lá? Quanto mais lê, mais se escreve. Quanto mais escreve, conhece novas palavras. Então, não esqueçam do próprio alfabeto, das vogais, das consoantes, façam sempre que for possível. Escrevam eles para que vocês memorizem alguns locais de palavras, qual o som que vai
juntando cada palavra, eu vou conseguir fazer. Então, quanto mais vocês vão visualizando, escrevendo e tentando ler, vocês vão aprendendo mais. É a dica que eu digo para vocês. Quanto mais lê, mais escreve. Quanto mais escreve, mais vocês vão conseguir falar, conversar e se aprimorar do que a gente precisa saber para os nossos estudos. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Mais uma aula de linguagem. Amanhã a gente está aqui novamente, tá? Façam as atividades, tá certo? Que a gente vai receber tudo na volta. Um beijo, um abraço carinhoso, bem apertadinho. Sintam-se apertados, abraçados por todas nós, porque nós estamos morrendo de saudade de vocês, tá? E contando os dias para a gente voltar e se encontrar mais uma vez. Tá certo? Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de linguagem. Tá bom? Um beijo, meus amores. Até a próxima.